Final Level Cast está de volta para mais um episódio bem especial, muito especial, hein, Márcia? Extremamente especial, um episódio muito aguardado, que tá todo mundo se coçando pra ouvir e a gente pra falar. Principalmente a gente, né? A gente tá aqui guardando essas informações, as 7 chaves, jogando esse jogo, gerindo esse jogo há tanto tempo. Fazendo um clubinho secreto aqui desse jogo, e hoje a gente tem mais pessoas nesse clubinho secreto pra falar com a gente também, que é incrível. Exatamente, hoje nós unimos forças com a Carol Costa do IGN e o Bruno Silva do The Enemy como convidados super especiais para esse papo sobre The Last of Us Parte 2. Esse é um dos jogos mais aguardados aí desse ano. Imagino que tem uma galera doida para saber o que acontece, o que esse jogo reserva, né? Então hoje a gente vai fazer um esquema aqui um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer no Final Level Cast. A gente vai fazer uma parte do programa sem spoiler. Então você que não jogou o game, pode ficar tranquilo, cara. Você vai poder escutar bastante aqui a gente falando. E quando a gente for entrar em mais detalhes da história, a gente vai colocar um alerta, vamos pedir pro editor subir uma sirene aí e tal, e a gente vai entrar em detalhes com spoiler, mas pode ficar tranquilo, a gente vai avisar. Então não precisa sair correndo desse podcast não, que vai ser tranquilo. Mas, Bruno, fala aí, cara, como é que tá sendo esse período de quarentena aí? O The Enemy tá funcionando 100%? Todo mundo de casa? Todo mundo lavando a mão? Como é que tá aí? Sim, a gente vai fazer... Acredito até que quando esse podcast for ao ar já vai ter feito 3 meses de quarentena, né? A gente tá trabalhando em esquema de home office. Obviamente isso mudou um pouco a nossa rotina, a gente teve que se ajustar, se adaptar, mas continua funcionando, assim. A gente teve, por mais que a nossa rotina tenha sido profundamente alterada, assim, eu digo não só a gente enquanto empresa, a Omelete, mas todo mundo, né? A gente deu um pouco que a sorte, entre aspas, de área que a gente trabalha, ela poder continuar funcionando, né? O videogame é uma atividade que ela já era feita à distância na maioria dos casos, né? Então, sim, de certa forma, o nosso trabalho ele mudou, mas ao mesmo tempo as coisas que a gente acompanha não mudou tanto, né? É verdade, é que tiveram até cancelamentos da maioria dos eventos, né, dos anúncios que aconteceriam, mas eles estão acontecendo agora remotamente, né, tudo por transmissões, então até esse período agora no meio do ano que poderia ter sido afetado, na verdade está acontecendo, né? Sim. A gente tá conseguindo acompanhar. E aí, Carol, e a galera aí na IGN também, todo mundo de casa, tudo a 1000 por hora? Bem nesse formato mesmo que o Bruno falou, acho que a palavra da vez é adaptação, né? E assim como os eventos, como a indústria se adaptou da melhor forma possível, até por esse histórico de muita coisa ser feita à distância, então é muito mais fácil continuar trazendo conteúdo em formato digital e a gente consegue produzir o conteúdo em cima disso também de outra forma. Tá sendo uma experiência diferente, assim. Ainda mais eu, por exemplo, eu trampo todo dia em estúdio. E aí eu tô em casa agora, a gente adaptou todo o formato de boa parte dos programas pras limitações e tudo mais. Mas tem sido bacana, acho que faz parte do momento, tá todo mundo assim. O importante é a gente continuar produzindo conteúdo da melhor forma que a gente consegue, né? Com certeza. Aqui o nosso podcast continuou, né, Márcia? A gente já fazia remoto, a gente gravava com convidados à distância sempre. Então, pra gente acabou não mudando muita coisa, mas o Final Level como canal mudou bastante, assim. Então, realmente é um processo de adaptação, né, Márcia? Exatamente. Criação de conteúdo que é mais feito dentro de casa, né? Algumas coisas assim a gente não sente tanto, mas a gente fica vendo os arredores da gente, a adaptação que tem que ser feita. É, total. Mas, gente, queria aqui agora subir um pouco o astral e puxar uma tradição do nosso podcast, que é o minigame, cara. Todo episódio a gente faz um minigame com os convidados. Normalmente é um desafio de pergunta e resposta. E aí, ele tem um plus, né, Márcia? É uma parada que quem vencer esse minigame vai levar pra casa um negócio bem maneiro. É um prêmio sensacional. Todo mundo, quando fica sabendo qual é esse prêmio, dá pulos de alegria. Eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu dei muitos pulos de alegria, que é um maravilhoso e lindo, que eu gosto muito de ressaltar isso, quadcast da HyperX. Olha só. Olha que prêmio maravilhoso. E aí, é o momento de vocês se esforçarem bastante pra conseguir vencer esse minigame. É verdade, vocês vão ter que se esforçar. E o minigame da vez é um minigame especial. Todo programa a gente faz um minigame. O Bruno até comentou comigo aqui em off que ele tinha escutado o nosso último episódio, mas no último episódio não teve minigame. Então talvez ele esteja mais surpreso ainda. Não tinha mesmo. Pois é. Não é que às vezes acontece, às vezes não, mas hoje vai ter. E o minigame da vez é: quem é o jornalista em 30 segundos? Ixi. É o seguinte, eu vou explicar as regras aqui rapidinho pra vocês. A gente vai dar 3 dicas e vocês têm 30
30 segundos pra adivinhar de quem a gente tá falando. E vai ser sempre um jornalista de game. Então, se vocês não conhecerem as pessoas, isso vai ficar feio pra vocês depois, mas isso aí não é problema meu. Ih, rapaz. Eu já falo aqui em minha defesa que minha memória é péssima pra nomes. Olha só, já tirando o corpo fora. Já tô avisando Sem aqui, pressão. amigos. Vai ser o seguinte, vai ser um pra cada um. O primeiro direcionado pra Carol, depois um direcionado pro Bruno. Quem acertar mais leva o microfone. Show? Show, né? Beleza, vamos lá. Vocês não têm escolha, vocês têm que falar que é show. Deus me ajuda, por favor. Um clima de receio, assim, mas, gente, vai dar tudo certo. Pensa no prêmio, foca no prêmio. Ai, meu Deus. Calma aí, deixa eu pegar meu cronômetro aqui. Tem tempo ainda? Caramba, gente, tô nervosa. É zero pressão aqui, gente. Assim, a gente vai dar um tempo pra vocês, a gente vai fazer um tic-tac, mas não tem pressão. Vocês vão lidar super bem com isso. É, sem pressão. Se for alguém que é amigo de vocês e vocês não identificarem também, nenhuma pressão. Não, assim, isso é o que vai zero acontecer pressão. comigo, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que é capaz de você começar a me descrever e eu não vou saber de quem que você tá falando também. Então, Carol, acredite no seu potencial. eu também, no meu potencial de falha, eu acredito totalmente. Bom, então vamos lá. A primeira vai ser pra você, Carol, já que você tá super confiante, como eu tô percebendo, assim, no seu tom de voz. Bora lá. Você vai ter 30 segundos, a gente vai te dar 3 dicas e vai ser a partir de agora. A pessoa é um jornalista das antigas. Pablo Miyazawa. Não. Ele teve passagem pelo The Enemy. Jornalista das antigas, teve passagem pelo DN, É. Luciano Amaral. Exatamente, acertou. Aê! Olha só. Nem precisei dar a terceira dica de que é uma celebridade da TV, pô. Ah, olha só. E a segunda agora vai pro Bruno. E ó, vou dar meu tempo aqui pra você. A primeira dica é o rei do hype. Bruno Micali. Acertou. Nossa, com 5 segundos ele acertou. O arauto do hype, como eu gosto de Ah, chamar não ele. vale, já perdi. Eu teria muito acertado na segunda dica, que era adoro uma foto de comida, porque é o dia inteiro eu abro meu Twitter, só tem foto de comida dele. Não, o pior é que o Micali, ele é sujo, né? Ele posta essas fotos na madrugada, cara. É, não, uns horários assim, horríveis pra você ver Eu aquilo. não nego, nem confirmo que eu já comprei uma pizza depois de ver uma foto do Bruno Micali. Eu também. Eu também. Essa semana, inclusive, ele tava jogando The Last of Us, acho que foi na segunda, cara. Aí ele postou ali, eu até mandei uma mensagem pra ele, cara, você é um desgraçado. 2 da manhã postando foto de pizza é sacanagem. Mas vamos lá, vamos pra terceira, tá 1-1. Vamos lá, pra Carol, hein. Ela manja absolutamente tudo de esportes. Bárbara Gutierrez? Acertou. Caramba, gente, tá muito fácil isso. Tá muito fácil. Os dois vieram com esse papo, eu acho que era estratégia. De vir com o papo, É, caraca, super confiante. né? Meu Deus. Gente, não, tô sono frio aqui. Eu já vou entrar no assunto do game, assim, nervosa, assim, já na gamificação começou aqui Era mesmo. tudo parte do plano. O minigame hoje é pra gente já deixar no clima. Tudo no pique The Last of Us mesmo. Eu tô vendo, sobrevivência aqui. Bom, vamos lá. Vamos pra quarta pergunta, hein? Primeira dica é um entusiasta de games japoneses. Vixe, aí tem vários. Fernando Muccioli. Não, Douglas Pereira. não. Segunda dica, é conterrâneo do Chorão. Ah, Cláudio Prandoni. Acertou. Pô, tava em casa essa. Gente, eu nunca ia imaginar. É que são muitos, aí era a primeira dica eram vários que podia ser. É verdade, essa foi um pouquinho mais nebulosa. Mas se você errasse, eu ia cortar esse pedaço do cast e ia mandar direto pro Prandas. Mas vamos lá, vamos seguir. Por enquanto, 100% pros dois lados, hein? Vamos lá, Carol. Preparada? Isso foi um sim ou não? Foi um tô, né? Tô nervosa, vai. Tô me sentindo aqui naqueles programas. Vou levar uma tortada do Bruno quando eu menos esperasse. Uma tortada remotamente. Mas vamos lá. Ela é uma apresentadora muito famosa. Nive? Caraca, não é possível. Gente, não deu nem 2 segundos. Vocês estão sangue nos olhos. O desempate vai ter que ser por tempo. Quem acertou mais rápido. Né? E mesmo assim acho que vai ser acirrado. Então vamos pra última, que é pra ver se a gente vai fechar esse minigame com todo mundo acertando tudo. A primeira dica é: não esconde o amor por cachorrinhos. Vixe. Priscila Ganico? Não. A segunda, não é muito fã de animes e otakus. Nossa. A terceira, tem a voz mais rouca e envolvente do Brasil. Guilherme Dias? Acertou. Faltando 5 segundos. E olha que coisa incrível, os dois. Como que vai ser isso agora? Era isso que eu ia falar. Vamos dividir o microfone no meio? Eu acho que a gente pode ganhar, os dois ganham, paz, entendeu? É, eu concordo com a Carol. Será, Dan? Primeiramente, eu quero que subam as palminhas do Mario Maker aí pra vocês dois, porque acertaram todas e muito rápido. Eu nunca vi um minigame tão rápido. É, eu acho que é a primeira vez que isso acontece, hein, no Final Level Cast. Dos dois acertarem tudo e numa velocidade assim tão absurda, inacreditável. Isso é pra gente ver a diferença, né, das pessoas, porque teve o coelho naquele minigame que ele ficou se achando, cantando
cantando vitória de que já sabia todas as questões e errou tudo que ele cantou. Agora os dois falaram, não sei, eu vou errar, não vou acertar nada, e gabaritaram. Incrível isso. Pois é, olha, tá tocando aqui no meu ponto que como o Bruno demorou muito na sexta questão, isso talvez seria um critério de desempate, mas eu vou deixar na mão da Márcia aí pra ela escolher o que ela acha que tem que ser feito. Bom, eu vou consultar aqui o regulamento, que são 1.500 páginas, mas eu acho que tem uma cláusula aqui que eu acho que foi uma diferença um pouco pequena de tempo, e como esse negócio do cachorrinho, muita gente gosta de cachorro, então eu acho que vamos dar o microfone pros dois, acho que a sugestão da Carol pode ser aceita. A voz da Márcia, nesse microfone maravilhoso da HyperX, a gente não tem como dizer não, né? Então, parabéns, gente, vocês ganharam o microfone da HyperX! Olha, é verdade esse bilhete, vocês ganharam mesmo. O Prandas, quando veio gravar aqui com a gente, Bruno, ele achou que a gente tava de sacanagem. Eu tava achando, é real? Eu não tô acreditando até agora, gente. Eu tava procurando um microfone pra comprar, até comecei aqui fora do ar com o Jogadan. É verdade. Engraçado que quando você falou isso pra mim, Bruno, eu pensei assim, você não faz ideia do que vai acontecer nos próximos 10 minutos. Você me aguarde. Eu tô me sentindo na Oprah, gente. Você ganhou o microfone. Eu tô feliz demais. Agora, realmente, eu não tô no mesmo naipe do que a gente vai falar a seguir, entendeu? Eu quero continuar a manter a felicidade aqui. Eu vou estar falando de The Last of Us. É lindo, borboleta. É lindo, é incrível. Eu bati num zumbi, ele arrancou o meu pescoço. Foi incrível. Foi maravilhoso. Bom, gente, é isso. Muito obrigado, HyperX, por chegar junto com a gente aqui nesse podcast extraordinário. Se não fosse vocês, eu não teria sorrisos no meu rosto. E obrigado vocês aí que mandaram muito bem nesse minigame, mas vamos pro papo de The Last of Us agora? Vamos. Bora pro papo. Eu tô muito baqueada ainda, você quer puxar? Eu não sei o que falar. Sabe que isso ela vai começar cast, a falar né? chorando, né? Pode deixar no cast, não tem problema. É pra mostrar o meu emocional pós-game. Tudo bem, pra mostrar aqui o meu apoio e minha amizade por Mass Effect. Muito obrigada, esse momento de compaixão. Estou te mandando aqui um lenço via e-mail pra você poder secar Muito suas lágrimas. obrigada, eu chorei muito hoje já de ter acabado o jogo. Muito horrível não ter mais isso na minha vida. Mas vamos lá então, gente. Vamos começar falando um pouquinho sobre o game. Essa parte aqui, como a gente já adiantou no início do cast, a gente não vai entrar em muitos detalhes da história. A gente vai falar mais sobre as mecânicas, sobre tudo que tem no game, mas vamos começar falando, assim, um pouco do que se trata, né? Ele é um jogo em terceira pessoa, num mundo pós-apocalíptico, aquela coisa toda que quem jogou o primeiro jogo sabe, mas quem não jogou o primeiro jogo talvez não saiba. Bruno, você responde a pergunta logo na lata, assim. O jogo tá bonito, cara? Tá bem bonito. Ele me impressionou muito em um aspecto bem particular, que foi a expressão dos rostos, assim. Eu acho que é talvez dessa geração o jogo mais impressionante que eu vi nessa parte de captura de movimento facial. Como é um drama muito focado em personagem, né? Em você precisar ver a reação dos personagens, os personagens precisarem passar nuances dos sentimentos deles. Eu fiquei muito impressionado de conseguir pescar isso no rosto deles. Quando você ouvia eles falando, às vezes você tinha uma cena ali que tá a Ellie falando, mas no rosto dela você percebe ali a tensão, que às vezes o que ela fala não deixa transparecer. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Obviamente o jogo como um todo também tá muito bonito, em termos de cenário, iluminação. Não joguei o jogo na configuração mais propícia pra ver tudo que o jogo tem a oferecer, né? Eu joguei no PS4 padrão, numa TV HD, então não joguei em 4K, não tive acesso aí a HDR, essas outras tecnologias que o Last of Us 2 tem suporte, mas ainda assim foi um jogo que me surpreendeu muito nesse quesito. Cara, a mim também. Eu acho impressionante que tem uns movimentos de boca. Às vezes o personagem parece que ele tá mordendo um pouco o lábio, assim, tenso. E expressão, a sobrancelha, tudo, assim, é muito bem feito mesmo. Parecem realmente pessoas. Uma coisa que eu acho legal é que eu joguei, sei lá, 90% do jogo com a minha namorada, assim, a gente mora junto aqui. E ela foi acompanhando. Ela mesma falou assim, como se fosse uma série isso aqui. Parecem realmente pessoas. E ela fala, cara, tem hora que eu esqueço que é game, assim, de tão real que é essa parada, né? A coisa que mais me chamou a atenção foi o cenário. Tá muito vivo. Porque a gente tá acostumado, geralmente, ainda mais num jogo que é um mundo pós-apocalíptico e tal, é tudo muito vazio e tal, mas nesse, a natureza tem muita vida. Então tem muita árvore, tem muita planta e tem muito bicho passando. Toda hora você vê um coelho correndo, um esquilo, um rato, às vezes até barata, mosquitinho. Eu achei ele muito vivo. Essa foi a coisa que mais me pegou minha atenção. Que geralmente a gente não sente. Até no outro, que ele tinha uma atmosfera muito boa, mas não tinha essa sensação de um mundo meio real, assim, né? Que esses pequenos detalhes dão. Eu tive essa sensação também, que existe uma vida em tudo ali, independente da Ellie estar presente ou não. A impressão que dá é que ali funciona por si só, sabe? Tinha alguns lugares específicos
específicos, assim, alguns cenários de exploração, momentos mais tranquilos, sem tantos inimigos. E eu gosto muito, muito. Desde o primeiro jogo, eu adoro explorar cada cantinho, olhar todos os detalhes. Eu gosto muito de temáticas pós-apocalípticas, assim, filme, série, livro, tudo. E no game é muito mais imersivo, né, obviamente. Então eu sempre gosto de ficar entrando em cada canto, olhar cada bilhetinho, ficar olhando os detalhes dos lugares pra tentar imaginar a história que existia ali. E eu acho que eles já faziam um trabalho muito bacana nesse ponto no primeiro jogo, mas agora isso realmente tá muito aprimorado e muito mais trabalhado, assim, muito mais explícito, eu acho. Por exemplo, loja. São características diferentes de um outro lugar, de uma outra construção que você vai entrar, e aí tem cada apartamento, você consegue ver o estilo de vida de cada pessoa que morava ali, um não é igual ao outro, e é bem isso de sempre tem alguma movimentação, ou então um barulho de copo caindo, barulho do vento, a impressão que dá é que a vida tá ali, entendeu? Você realmente só tá passando, não é que aquele mundo não tá acontecendo porque a Ellie está ali, ele acontece, a Ellie tá visitando aquele ambiente, assim, achei isso muito legal, assim. Nossa, exatamente isso. Eu realmente me apagava do mundo ao redor, assim, eu tava muito imersa ali naquela história. Só pra acrescentar uma informação que a Carol falou sobre as lojas, né? Logo nas primeiras horas, assim, você tem aquela loja de música, né? Que você encontra, tem os posters de bandas, né? Se você ficar olhando os detalhes na loja, você vai encontrar várias referenciazinhas ali. Eles tiveram um carinho mesmo, né? Pra produzir essas locações do jogo. Eu queria perguntar pra Carol o que ela achou das mecânicas, assim, em relação ao primeiro, segundo e tal. Olha, eu gosto muito do primeiro jogo, mas eu falei isso uma vez num vídeo do IGN e todo mundo me xingou. Eu sempre falo disso porque é engraçado, porque foi o único ponto que eu falei de negativo do primeiro jogo, que eu acho que ele é meio truncado em relação a algumas mecânicas, assim, o gameplay, acho que ele precisava de uns aprimoramentos que eu senti que a gente teve no 2. A movimentação da Ellie, tudo. Eu acho que o fato deles terem colocado mais verticalidade mesmo, você poder explorar, ter mais puzzles, assim, de cenário, de tem um prédio, como que eu faço pra chegar em tal lugar, pra subir em tal quarto, pra dar a volta e entrar por tal janela. Isso, pra mim, tornou tudo muito mais rico. A gente vê muito mais do que a gente via no primeiro. A Ellie poder jogar as cordas, por exemplo, aquelas cordas que ela acha pelo caminho pra escalar algum lugar, ou então descer em algum buraco. Enfim, essas variedades, assim, de travessias. Eu acho que é muito mais gostosa de jogar. Eu realmente tinha vontade de ficar explorando e de jogar justamente por conta disso. E acho que incentiva, nesse contexto que a gente falou, de o mundo é tão mais vivo, então faz sentido que tenha mais possibilidades de você interagir com esse mundo e de você jogar, de você realmente não só passar por ali e observar. E essa coisa da escalada, né, que traz essa verticalidade que você comentou, ela até deixa a exploração menos linear, né? Em alguns momentos você pode subir uma caixa e já entrar num segundo andar de um lugar, por exemplo, e às vezes até nem passar pelo primeiro andar. Exatamente. Como você pode começar por baixo, né? Então, muda um pouco a forma de jogar de cada pessoa, assim. Dá mais possibilidades, né? Por mais que o objetivo seja o mesmo, é um jogo linear, assim, você consegue ter muito mais opção para chegar até aquele ponto. Então, sentir essa liberdade é uma coisa que eu particularmente gosto. Eu comecei a jogar uma segunda vez, né? Depois de ter terminado a primeira, comecei a jogar o New Game Plus. Eu percebi muita coisa que eu não tinha visto na minha primeira jogatina, e olha que minha primeira teve 32 horas, mais ou menos, e eu senti que eu explorei bem as coisas. Não sei se vocês ficaram nessa média de horas, assim, mas eu senti que eu tinha explorado bem. Aí eu fui jogar uma segunda vez e eu falei, nossa, eu nem passei por aqui. Tipo, eu nem pensei nessa possibilidade de, em vez de entrar pela janela, entrar pela porta e passar por esse andar, enfim. Tem muita coisa pra explorar. Eu fiquei muito com essa sensação de todo lugar eu posso entrar. Sim. Apesar de ter muitos prédios que você meio que consegue ver dentro e tal, e não entra, mas a sensação que eu tinha andando pelas ruas da cidade era que onde eu quisesse entrar eu conseguia. E tem muitos lugares que você consegue entrar. Chegou num ponto que, como eu queria terminar antes da gente gravar hoje, eu comecei a abrir mão de entrar em alguns lugares, mas me matou um pouco por dentro isso. Uma coisa que a Carol tocou na coisa do tempo, acho que a gente terminou em tempos diferentes, assim, eu, a Márcia, acho que vocês também. Bruno, você terminou em mais ou menos quanto tempo, assim, a sua run? Por volta de 26 horas, mais ou menos. E eu também achei que eu tinha explorado bastante, eu fazia questão de vasculhar todos os lugares, até em momentos que meio que não dava muito pra fazer isso, que a ideia do jogo era mais você passar reto pelos inimigos, passar escondido, eu tentava sempre limpar a área pra poder explorar ela, e ainda assim, também, quando abriu a opção do New Game Plus, ele dá uma seleção de capítulos, ele mostra tudo que tem pra pegar naqueles ambientes, e, tipo, tinha lugares que eu não tinha pegado nem metade das coisas. Eu fiquei, tipo, como assim, velho? Cara, e é muito louco, né, que, tipo, eu tava conversando isso com o Mikali, em um dos áudios de 15 minutos que ele me manda pelo WhatsApp. A 12, que você pega lá no início, assim, é um lugar que, tipo, se você não explorar, tu passa por ela, né? Sim. Parece que tem colecionáveis, né, alguns que fazem até referências a outros jogos da Naughty Dog que
se você explorar, você pega também. E se você não explorar, vai passar batido. Então, eu fechei em quase 23 horas de jogo, se eu não me engano. Explorei um pouco menos na reta final, assim, porque fiquei com medo de não dar tempo de terminar. Provavelmente vou jogar de novo. Eu nem tinha visto o lance do New Game Plus aí que você falou, que dava pra poder caçar os objetos que você não pegou. Não, mas eu acho que aparece mesmo antes nos capítulos. Aparece que você pegou, não precisa ser no Game Plus, não. Gente, nem me liguei nisso. Eu tava tão tenso jogando esse jogo. Eu joguei meio que com a minha mãe. Como eu não podia falar com ninguém, eu chamava minha mãe pra assistir. E como eu sou muito de jogar de madrugada, no dia seguinte eu rejogava pra mostrar pra ela alguma cena. Então eu fiquei vendo o que tinha nos capítulos. Maravilhoso. Cara, uma coisa que eu acho que é legal a gente dar uma passada também e comentar é um pouquinho sobre os inimigos, né? Porque a gente tem uns inimigos novos nessa continuação. Voltam os antigos, aqueles já clássicos, né? Os clickers e tal, eles estão no jogo, mas também tem umas novidades. Eu até li o review do Bruno, que tá lá no The Enemy, que ele comenta sobre o lance dos cachorros, inclusive. Gente, sem condições. Nunca vou perdoar esse jogo por me fazer odiar cachorro. Eu não aguento mais matar cachorro, gente. Nunca vou perdoar. Gente, eu não matava, mas por um simples motivo, porque não era párea, cara, eu não conseguia. Eu chamava a atenção de algum, ele me matava, ou então ele chamava a atenção de todo mundo e eu morria depois. Aí eu desisti de tentar enfrentar cachorro. Falei, vai ser stealth só. E a sua alma tá limpa. Porque não dá. Se eu mato ele, todo mundo vem em cima de mim, então eu consegui evitar todos os cachorros, o jogo inteiro. Gente, eu matei todos os cachorros que apareceram na minha frente, eu tô muito mal. Meu Deus, frases horríveis pra serem lidas rapidamente. Eu virei essa pessoa. A verdade é que era mais difícil, assim, eu tentei não matar os cachorros, eu descobri que eu podia matar o dono e o cachorro ficava tiltado. Então. Mas era a coisa mais triste do mundo, porque o cachorro ficava em cima do dono e começava a chorar. Meu Deus! Sabe o que é muito horrível também? Muito horrível não, essa parte eu achei super certa e super realista. Eu tô em choque. Não, é horrível matar o cachorro, mas uma observação, que quando você mata uma pessoa e os inimigos percebem, aí eles, oh meu Deus, o fulano morreu, estamos sendo atacados. Quando você mata um cachorro e a pessoa acha o cachorro morto, mas é uma choradeira, uma gritaiada, é a dor, você sente a dor daquele NPC. Com a pessoa é tipo, ok, morreu. Agora o cachorro, eu me sentia mais mal ainda. Eu falava, meu filho, desculpa, eu não queria, mas... Cara, mas eu ainda não digeri essa informação que o Bruno jogou sobre matar o dono do cachorro e o cachorro fica triste. É o filme do Richard Gere, aquele filme lá do cachorro que fica esperando pra sempre o dono. É isso? É, meio que isso. Ele fica em cima do dono, começa a chorar e ele meio que para de prestar atenção no que tá acontecendo, assim. É muito triste. Caraca, meu coração está partido, gente. Fazer um novo perfil, né? You can kill dogs in Last of Us. Os tijolos e as garrafas foram os meus melhores amigos, porque o cachorro tava chegando perto de mim, eu já jogava pra algum lugar pra ele se afastar e eu corria, porque era mais fácil enfrentar os clickers do que enfrentar o bicho em cima de mim, então... A Carol tá horrorizada com a gente, né? Todo mundo aqui falando na maior tranquilidade que matou o cachorro e ela, tipo, cheia de estratégia pra não matar. Não, porque, olha, foi estratégia pra sobreviver mesmo. Eu queria falar que foi genuíno aqui, que foi pelo amor dos animais, mas foi porque eu não conseguia. Os bichos eram pior do que eu morria pra todos. Não sei se eu ficava amolecida quando eles iam pra cima de mim ou o quê, eu sei que eu não aguentava. E, gente, vou jogar mais uma pergunta aqui, sem a gente entrar em spoilers ainda, né? Vocês acham que é preciso jogar o primeiro game pra poder aproveitar o The Last of Us Part 2, assim, a fundo? Eu acho que é obrigatório. Vou até além. Não se trata apenas de ver o gameplay do jogo no YouTube, ver as principais cenas, o final. Tem que jogar o primeiro. Pra mim, pelo menos, o Last of Us 1 e o 2, eu não consigo encarar eles como obras separadas, assim. Elas são tão ligadas uma à outra. Óbvio, é uma continuação um do outro. Mas pra mim é tão impossível separar as duas que pra mim, sei lá, é igual o Poderoso Chefão ou Tropa de Elite, assim. Eu não consigo ver o primeiro separado do segundo mais. É uma história só pra mim. Eu acho que dá pra jogar se a pessoa quiser e provavelmente ela vai encontrar um jogo impactante, que ela vai falar, caramba, olha, algumas coisas acontecem aqui, mas certamente não vai ter nada do peso emocional de quem realmente jogou o primeiro. É aí que pega, né? Assim, a gente tava brincando e não brincando ao mesmo tempo, sobre tá mal, sobre o quanto isso mexeu com a gente, mas é justamente porque a gente já conhece também esses personagens e entende como foi toda a trajetória até aqui. Então eu acho que é um jogo bom por si só, mas de fato é uma continuação do primeiro, direta. Ele até faz, né, uma recapitulação no comecinho, pra gente ter a memória fresca ali dos minutos finais do primeiro jogo, mas ainda assim, não tem como se separar totalmente. Eu imagino que alguém que não tenha jogado o primeiro, se pegar pra jogar, vai, sei lá, ter uma opinião bem ok sobre o jogo. Vai achar que é divertido em alguns pontos, vai achar que algumas mecânicas são legais, que a história é interessante, mas realmente esse mal-estar, esse apelo emocional, que faz a gente querer falar sobre ele, é impossível, sem ter acompanhado o Joe e a Ellie no primeiro. Você só entra mesmo
mesmo de cabeça nesse drama e absorve o roteiro do jogo como eles gostariam que você absorvesse, como o jogo faz com que você absorva mesmo não querendo, acontece com muito mais intensidade se você tem um apego, se você conhece os personagens, né? Só jogando mesmo o game, o primeiro, né? Pra você poder criar esse apego, você entender o que é a relação do Joel com a Ellie, o que são aqueles personagens, o que tá acontecendo naquele mundo, né? Exatamente. Assim, você consegue, né, entender o que é, mas a sensação mesmo é só vivendo aí muitas horas na pele dos personagens, não tem jeito. Bom, gente, vamos puxar a parte agora que a gente entra mais na história, assim, a gente falou bastante aqui sobre mecânica e sobre... A gente não falou tanto dos inimigos, né? A gente falou um pouquinho dos inimigos, mas... Eu acho que é bom a gente nem falar muito, pra gente não ficar na linha tênue do spoiler também, né? Então, deixa alguns inimigos pra galera descobrir. Exatamente, mas olha só, a gente vai entrar agora nessa área perigosa dos spoilers, então vai subir uma sirene aí, o coelho vai entrar gritando, spoiler! Ó o spoiler! Ó o spoiler! Mas só antes da gente entrar de fato nos spoilers, eu acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre os spoilers do jogo e o que a gente achou a respeito disso. Principalmente Carol e Bruno, eu não sei se vocês tomaram spoilers, eu tomei alguns, principalmente os que o Xbox Mil Grau postou. Maldito seja. E eu não sei como isso afetou a experiência de vocês. A minha experiência, eu posso dizer que não afetou nada. Inclusive, melhorou a minha experiência. Como foi a experiência de tomar um spoiler se vocês tomaram? Mass Effect diz que Mil Grau ajudou ela a gostar de The Last of Us. Não, calma lá. Não é bem isso. Olha, eu tomei spoiler porque, só pra vocês entenderem o contexto, eu sabia que eu ia fazer o review do jogo, aí quando a galera começou a falar dos vazamentos e tudo mais, eu falei assim, bom, vou silenciar todas as palavras do Twitter pra não pegar nada, assim, né, porque eu não quero que atrapalhe minha experiência, até porque eu vou ter que fazer a crítica, nem só como jogadora também, né, não sei quanto isso poderia afetar. Beleza, tava de boas. Aí eu tenho o Instagram do meu cachorro, porque ele é um dog influencer, e comentaram um spoiler numa foto do meu cachorro. Ah, não acredito. As pessoas não têm limite. As pessoas são muito desocupadas, né, velho? Eu fico parando pra pensar nisso. Quem foi o espírito de porco que vai atrás do perfil do seu cachorro pra comentar um spoiler de um jogo, velho? Isso é inacreditável, mano. Exatamente. E o pior é que subiu a notificação. Não teve como, né? Se eu bati o olho, eu nunca ia imaginar que uma notificação pro Bilbo Cachorro ia ser um spoiler de The Last of Us. Então eu bati o olho, li, aí show, né? Beleza. Tentei não pensar muito nisso. Um dos spoilers estava errado pra minha felicidade. O outro eu já imaginava, já era uma coisa que pra mim já tava certo que ia acontecer. Não estragou a experiência porque, ciente ou não, já imaginando ou não, quando acontece é chocante de qualquer modo. Eu acho que o jogo ele é trabalhado pra conseguir mexer com todas as suas emoções. O outro não era real, só que eu fiquei o jogo inteiro pensando que era. Então até o último segundo, até subirem os créditos, eu não sabia. Eu fiquei esperando até esse momento também. Eu ficava, ai, agora. Eu fiquei nessa também, não, vai ser agora. Aí o jogo não acabava, eu falei assim, putz, ainda vai ter mais um tempo? Aí não, vai ser agora. Aí agora é que acontece. E foi assim. E no fim das contas estava errado. Mas apesar de tudo isso, justamente por essa experiência, aliás, de ter recebido um meio spoiler, o outro era um spoiler falso, eu não acho que atrapalhou pelo que o jogo é, pela forma que o jogo entrega, porque eu realmente achei imprevisível, apesar de algumas coisas, você já imagina o que vai acontecer, o rumo que vai tomar, você entende ali que é uma jornada de vingança, então não tem muita surpresa a respeito de que em algum momento a Ellie vai tentar pôr em prática a vingança que ela quer. Isso daí, você não tem dúvidas disso. Mas a forma que o jogo vai levando e as coisas que acontecem, então não estragou. Eu gostaria de não ter ficado com esse receio o jogo inteiro, de vai acontecer, e não aconteceu nada no fim das contas. Mas, sinceramente, não acho que isso impediu que o jogo me atingisse de algum modo, sabe? Total. Assim, eu fiquei nesse mesmo feeling, mas também não estragou a experiência pra mim. Mas assim, acho que a gente pode já meio que falar um pouco sobre o spoiler em si, né? Eu acho que todo o nosso papo vai acabar girando um pouco em torno de um dos spoilers que algumas pessoas tomaram. Acho importante a gente frisar aqui em que ponto a história começa, né? O The Last of Us, o primeiro, termina daquele jeito pós a situação do hospital, o Joel resgatando a Ellie naquela situação em que ela morreria, e ele acaba cometendo aquela situação lá que pode ter sido o fim da esperança, né? Mas esse segundo jogo começa no momento em que o Joel tá contando pro Tommy o que ele fez. E aí a história começa
começa a andar um pouquinho, chega na Ellie, né? E aí, Bruno, o que acontece depois? Agora a gente vai começar o nosso spoiler. Olha o Tá spoiler tocando a aí, sirene, luzes vermelhas aqui. Até pra responder a pergunta anterior, se os spoilers afetaram, pra mim foi um negócio até um pouco atípico, porque eu fui atrás dos spoilers. Meu Deus. Olha o masoquismo aí. É porque teve a situação do vazamento, e aí o vazamento foi uma notícia em si, né? Uhum. E aí a gente noticiou o vazamento, mas a pessoa que tava trabalhando não queria ver os spoilers, com razão. E aí eu fui ver, até pra ter uma ideia da gravidade do que tinha acontecido, enfim. Eu não só vi as cenas, como depois eu entrei em fóruns que conseguiram meio que montar as cenas de modo a decifrar quase que o enredo inteiro do jogo. Mas ainda assim, eu acho que boa parte disso foi preservado, e aí eu puxo até, eu não vou lembrar que desenvolvedor que falou, se foi o próprio Neil Druckmann, ou se foi algum outro membro da equipe, que eles falaram que, beleza, vazaram algumas cenas, mas o contexto delas tá preservado, e eu acho que ele é muito importante nesse sentido. Até puxando pelo começo do Last of Us 2, que você tá ali com a Ellie e o Joel vivendo em um período de relativa estabilidade e paz lá na comunidade de Jackson, né, que é onde o Tommy já vivia no primeiro. Sim. E aí a gente é apresentado a essa nova personagem, que é a Abby. Ela é apresentada como uma figura que tá indo pra aquele lugar com o objetivo de matar o Joel, basicamente, e ela consegue. E a gente não sabe disso, que é a maior traição do mundo dos games. Exatamente, é. A maneira como isso vai sendo construído é muito interessante, né? Porque você começa com a Ellie, eu acho que é um dos momentos mais legais do jogo, porque você consegue viver a intimidade da Ellie e da Dina, que também é uma personagem super importante nesse jogo. É legal porque o primeiro é só desgraceira, né? O primeiro, assim, já começa mal e ele vai mal, é só porrada e cena pesado, você não tem nenhum respiro, assim, fôlego nenhum praticamente. Só girafa. Só a girafa, exatamente. E aí o 2 já começa com uma tranquilidade que remete a gente à cena da girafa, né? E é uma coisa que é longa até, a gente vê bastante da vida deles lá. O fato disso ser intercalado com a presença da Abby, como a situação toda vai sendo montada, né? Tem uma nevasca, tá tudo meio fora, a Ellie descobre que o Joel tá desaparecido, vai atrás dele, até que culmina na situação em que a Ellie encontra o Joel, o Joel já tá praticamente morto, e a Abby dá o golpe final na frente da Ellie, né? Um negócio que vai com requinte de crueldade. E é uma cena bem brutal, né, cara? É uma cena que dá um nó na garganta, assim, você assistir. E eu gosto bastante a forma como, acho que, sei lá, as 3 primeiras horas do jogo ela é conduzida. Que tem isso que o Bruno falou, de que é uma tranquilidade, um sentimento bom de você conhecer os personagens, conhecer a rotina do lugar. E depois tem essa coisa intercalando com a Abby, que você não sabe quem é ela, onde ela tá indo, o que ela quer. Você entende que é algo ali no vilarejo, mas você não sabe exatamente o que ela tá atrás e tal, e por quê, principalmente por quê. E você passa pelos momentos mais tensos. Aquele início é o momento que eu fiquei mais desesperada, porque eram muitos infectados aparecendo, tem a hora que vem uma horda de gente com você, e você cria um certo vínculo com a Abby. Eu fiquei um pouco suspeita dela, eu achei que ela ia fazer alguma merda e eu tava salvando a vida dela, mas você fica um pouco suspeito, mas você cria um apego, porque a partir do momento que você tá jogando como um personagem, você se apega um pouco a ele. E aí, pra ter o desfecho da quebra de confiança com ela, e você sentir mais ainda o sentimento da Ellie, e querer a vingança igual a Ellie tá querendo também. E é interessante que no início do jogo, você vê que a relação do Joel com a Ellie tá abalada, né? Tipo, ele começa contando a história pro Tommy, depois você vê uma relação abalada, fica aquela coisa, será que a Ellie já descobriu que o Joel tirou ela do hospital porque ele não queria que ela morresse e por consequência acabou com a esperança daquele grupo de pessoas, né? Porque ele mente pra ela no primeiro jogo, né? Então o segundo jogo começa com uma mentira sustentada, e ali naquela relação deles que parece abalada, você começa a desconfiar, acho que ela já tá ligada no que aconteceu. E aí acontece a situação que ele morre na frente dela e fica uma sensação de tipo, cara, será que ele morreu com eles estando brigados, sabe? Será que ele morreu com a relação deles estando muito instável e, tipo, toda aquela relação de amor que é criada no primeiro jogo, que cria uma sensação de paternidade pro Joel em relação a Ellie, será que, tipo, morreu com uma amargura na boca, sabe? Não sei se vocês ficaram com essa sensação, não sei se a Carol também sentiu isso, mas pra mim, a cena da morte do Joel, ela é muito forte por isso. Ele morreu ali e eles não tiveram uma conversa, sabe? Eu tava com esse medo também naquele momento, foi a primeira coisa que me passou pela cabeça, porque é curioso, né, que todo esse começo que a gente tava falando mostra um lado normal, bem simples, assim. Em contraste com o primeiro jogo, como o Bruno bem colocou, as coisas estão mais estabelecidas, você tem uma impressão de vida, realmente, porque eles têm uma vida normal ali dentro da comunidade de Jackson, né? Eles mencionam que tem noites de filme, de cinema, tem as festinhas, tanto que logo de cara, os primeiros minutos que você tá controlando a Ellie, eles falam, né, sobre uma festinha que rolou na noite anterior e tudo mais, então você vê que tem uma vida normal.
e a Ellie tá bem naquela fase meio adolescente rebelde, meio juventude. Ela tá se descobrindo, ela já tá estabelecida naquele lugar, ela tem as amizades dela, então ela se descobre independente do Joel, que era quase uma unidade, né? O primeiro The Last of Us, os dois são quase uma unidade, assim. Então ali ela já tá crescendo e a gente chega nesse momento. Eu confesso que o jogo tem muitos momentos difíceis de lidar. Obviamente a morte do Joel é um deles, tem outros momentos que me pegaram bastante, mas o momento que eu mais chorei, me pegou feio, foi logo no começo, quando o Joel entra no quarto dela e toca violão, aquela música que ele fez pra ela. Sim. Aquilo me pegou muito forte, porque a música é basicamente sobre não querer perdê-la e tudo mais, o quanto ela é importante, né, enfim. E isso é justamente sustentado por tudo que a gente viu no primeiro jogo, a escolha dele. Eu sempre achei que a escolha do Joel, ele foi totalmente cuzão no primeiro, desculpa a palavra, ele foi totalmente... Tá tranquilo. Ele não foi uma pessoa de boa índole no primeiro jogo, porque eu entendo, sempre compreendi a decisão dele, no papel dele de escolher a Ellie, mas realmente, ele escolheu um pra matar vários, né, então ia ter consequência em algum momento, e você pensar pelo outro lado, torna ainda pior a atitude dele, só que não muda o fato de que a gente passou um jogo inteiro acompanhando ele, que a gente criou um apego muito grande pelo personagem, que a gente entende porque ele faz o que ele faz, porque ele tinha uma perda muito grande na vida. A sensação que eu tive, e uma das coisas que me consolou quando chegou o momento da morte dele, foi de que eu senti que ele tava pleno, porque todos esses momentos ali na comunidade, apesar dele e a Ellie parecerem estar meio estranhos, assim, eu sentia que ele tava ótimo ali na casinha dele, tocando o violão dele, ele entendia, de certo modo, a Ellie estar estranha, ou ao menos aceitava, não sei, acho que ele tava satisfeito com a decisão dele, e ele crava isso, né, em algum momento mais pra frente, então isso foi o que me consolou, mas eu fiquei o jogo inteiro com o coração apertado, porque eu pensava exatamente na cena inicial dele tocando violão pra ela, da forma que ela tava agindo com ele, que era uma forma até mimada, às vezes eu ficava com raiva, porque eu falava, não, por que você tava brigada com ele? Ele te salvou! Exato! E, enfim, eu acho que todos esses sentimentos, eles vêm muito à tona quando acontece a cena da morte, é por isso que pega tanto, não é só porque é um personagem querido morrendo, além de tudo isso, né? Sim. É porque tem toda essa construção do antes, de você ver o que tá acontecendo ali, como eles estavam levando a vida, e como vai ser depois disso, enfim, pra mim foi bem puxado. Pra mim, a coisa que mais me pegou na morte do Joel, claro que foi ver ele morrendo ali daquela forma tão passiva, assim, né? Ele tava tão desarmado, mas a quebra de confiança da Abby, aquilo me foi um estopim de muitos sentimentos. Eu ter jogado como a Abby fez muita diferença pra forma que eu absorvi o que aconteceu naquela cena depois. Você sente que depois, quando você teve a oportunidade de jogar com ela, você compreendeu? Ou justamente por essa quebra de confiança e tudo, demorou pra você conseguir entender? Então, uma coisa que eu acho que até o primeiro faz muito bem, como a gente se sentir o sentimento que o jogo quer que você sinta, que os personagens estão sentindo. Então, quando eu joguei com a Abby, eu tive essa desconfiança, mas ok, me peguei, e depois teve a quebra. E eu tava puta com ela, e eu queria realmente o sentimento da Ellie, que era sair correndo na hora pra matar ela. E aí, mais pra frente, quando eu peguei pra jogar com ela, eu tava em negação, que eu não queria jogar com ela, porque eu não gosto dessa personagem, eu não quero e tal. Só que conforme eu fui jogando com ela, eu fui vendo que ela e a Ellie, elas não são diferentes. As coisas que a Ellie faz foram tão terríveis quanto as que a Abby fez, e é como aquele mundo parece que funciona. A gente só viu um lado diferente da mesma coisa, assim. Porque se a gente para pra pensar, o Joel fez muita coisa errada, a Ellie fez muita coisa errada, só que a gente só viu o ponto de vista deles. Então a gente desumanizou o lado que foi vítima deles. Exatamente. E aí quando foi pra cima da gente, a gente ficou com raiva de novo e desumanizou de novo, de achar que era só um vilão, a pessoa má que veio e matou. Mas quando a gente começa a conhecer a Abby, o mundo que ela vive, as coisas que ela faz, eu fiquei super apegada a ela. Tanto que pra mim foi muito difícil o final. Uma coisa que eu acho legal é que, assim, todo mundo fala isso, a gente já deve ter visto, que é a coisa de que o primeiro jogo fala sobre amor, né, e o segundo jogo fala sobre o ódio. E a verdade é que a história começa de verdade a partir do momento que o Joel morre e começa a vingança da Ellie. A partir dali, daquele ponto, você sai de Jackson,
né? E a Ellie, ela herda todo aquele ódio que o Joel tinha, parece, né? E ela vai atrás da vingança pra vingar o cara que era, tipo, a figura paterna dela ali, que todos nós amamos, né? E pra mim, a grande qualidade desse jogo é a maneira como ele consegue manipular o sentimento de quem tá jogando, à medida que ele vai mostrando o que cada um dos personagens está sentindo e revelando os fatos que compõem esse quebra-cabeça, assim. A história vai avançando pro presente, depois pro passado, vai contando flashbacks, revelando algumas coisas importantes que dão essa motivação dos personagens, e eu acho que isso é muito bem construído, assim. O jogo pode ter suas 25 horas, mas eu acho que, assim, ele é cirúrgico, assim, na hora do que ele precisa mostrar e quais os personagens que estão na tela e o que eles estão fazendo, o que eles estão sentindo. O grande testamento disso é, de fato, assim, num jogo só a gente passar do, meu Deus, eu quero acabar com a vida da Abby, vou acabar com todo mundo que tá no meu caminho, pra chegar num ponto que, tipo, caramba, olha só, velho, que tragédia que essas duas pessoas passaram, né? Sim. Hoje eu tava implorando, eu tava jogando, minha mãe tava comigo, minha mãe tava rindo de mim, que eu tava assim, eu não vou apertar o botão, eu não quero bater nela, eu não quero brigar, vai pra casa. E eu tava falando com o TV, vai pra casa, não bate nela, eu não quero brigar. Porque são dois extremos que a gente conseguiu sair nesse jogo. Sim, é bem isso. É louco que parece que o jogo, ele brinca com os nossos sentimentos, né? Em vários momentos, assim, quando ele joga uma nova informação sobre o background daquele personagem, você começa a entender cada vez mais ele. O lance da Abby, a Márcia falou sobre quando você começa a jogar com ela pela primeira vez, né? Que o jogo vai e bota o outro lado da moeda, né? Fazendo aí uma brincadeira com ela colecionar moeda, enfim. Tipo, quando você começa a jogar com ela, eu fiquei com a mesma sensação de tipo, putz, cara, não quero saber o que vai acontecer, não quero jogar com ela, não. E aí, depois de, sei lá, 1 hora de jogo, assim, quando você termina o primeiro dia com a Abby, eu já tinha até esquecido que a Ellie era a protagonista da história. Porque eu fiquei tão apegado a Abby, sabe? Tipo, e a história dela, eu queria saber o que ia acontecer, se ela ia ficar com o Owen, se ela não ia. E aí depois eu me lembro, putz, não, o Owen morreu, sabe? Que ódio, a Ellie matou ele por quê, sabe? E aí a gente começa a ficar com ódio da Ellie. Você sente raiva dela, cara. Você começa a pensar, cara, não tem como ficar do lado dela. O jogo tá me botando contra ela, sabe? E tá conseguindo me colocar contra ela. Isso é o que eu acho mais incrível, assim. E isso é um feito muito interessante na construção do roteiro mesmo. O roteiro é bem elaborado porque ele acerta em cheio nisso. Ele consegue fazer você ficar do outro lado, sabe? Isso não é comum, é muito sabe? bem construído, né? Tipo, o que o Bruno falou, eu senti muito essa parte de manipular o que o jogador sente, não só nessa troca de personagem, mas em alguns momentos, por exemplo, enquanto você joga com a Abby, você vê que ela realmente é uma pessoa boa, apesar dos pesares, assim, dentro daquele universo. Quando a gente vê ela dando lá o taco de golfe na cabeça do Joel, é claro que a primeira coisa que você imagina é que ela é uma pessoa totalmente sem coração, violenta, sem escrúpulos, uma máquina de matar. Aí você vai jogar com ela, você descobre que ela é muito mais complexa do que isso e que ela tem ali uma humanidade nela quando ela decide proteger as crianças, né, a dupla de irmãos. E aí você entende que, na verdade, num geral, ela age de uma forma até mais simpática do que o Joe e a Ellie agiram no primeiro jogo com várias pessoas que eles encontraram no caminho. E ela é muito mais aberta e o motivo dela ter sido tão brutal como ela foi com o Joe, ela tem todos os motivos pra isso. Se o primeiro jogo você acompanhasse uma garotinha enquanto o pai tá procurando a cura pra um fungo que tá acabando com a humanidade e tudo mais, e você vê um cara louco entrando no hospital dando um tiro nele e indo embora, como que ela se sentiria, entendeu? Se o primeiro The Last of Us fosse sobre isso, a gente odiaria o Joe e a Ellie, entendeu? Sim. Com todos os motivos possíveis. E conforme você vai evoluindo, que você realmente começa a criar esse sentimento de tipo, não quero jogar com a Abby, mas opa, até que tá interessante, realmente olhando pelo lado dela, as coisas são diferentes e tudo mais, você começa a criar esse apreço por ela, e aí vira e mexe quando você vai jogar com a Ellie de novo, e você fica, não, mas a Abby, né, em algum momento elas vão ter que se enfrentar e tudo mais, às vezes vinha aqueles flashes na cabeça da Ellie, que ela via o Joel morto. Sim. E aí eu pensava, não, como assim eu tô gostando da Abby? Eu odeio a Abby, como assim eu quero o bem dela? Acabei de lembrar o que ela fez aqui, realmente isso não tem desculpa, porque dane-se se o que o Joel fez, eu gostava dele, ponto. Uma coisa que me chamou muito a atenção e me ajudou muito a construir essa empatia, acho que até por uma questão de simetria também, foi quando a gente descobre que tanto a Abby quanto a Ellie, elas sofrem de um trauma tão grande que elas revivem o momento da morte dos pais nos pesadelos. As Sim. duas passam por isso. Elas são muito espelho, né? Elas são um espelho distorcido uma da outra. Uma coisa que eu reparei hoje, quando eu tava jogando pela segunda vez uma parte, foi que tem aquela luta no final na água, que aí você dá facada, dá soco, a Abby morde a mão da Ellie, e depois a Ellie tenta afogar, enforcando a Abby. E depois eu voltei pra jogar a parte lá no teatro, onde a Dina tava
passando mal e tal. E a luta das duas nessa parte, ela segue exatamente o mesmo roteiro. As duas se batem, a Ellie morde a Abby e depois a Abby vai e tenta enforcar a Ellie. É a mesma... segue o mesmo ritmo. As duas são muito um espelho mesmo. E tem o aquário e o museu, tipo, nos flashbacks, entendeu? Verdade. Sim. Elas são exatamente uma parte uma da outra, quase. Elas são iguais, se for pensar. As duas perderam um pai, entendeu? De formas diferentes, mas de formas iguais. Sim, total. Eu queria jogar uma questão aqui, difícil até, eu acho, mas quem tá escutando a gente, né, a gente já deixou bem claro aqui, as duas têm jornadas até pouco parecidas, né, perdem a figura paterna ali, e as duas são motivadas em suas vinganças, né, pelo mesmo tipo de trauma, pelo mesmo tipo, como o Bruno falou, dos pesadelos e tal. Fica o dilema, que o jogo, chega um momento que parece que o jogo coloca isso em mesa, assim. Afinal de contas, você tá do lado da Abby ou você tá do lado da Ellie? E eu queria perguntar pra vocês, Bruno, primeiramente, você conseguiu se ver em um lado no momento em que você já tá se aproximando do desfecho, que você já jogou com a Abby, você já entendeu quem é a personagem e que você, evidentemente, já sabe quem é a Ellie? Você conseguiu se ver em um lado, assim, ou não? Nos dois. E eu acho que esse é o grande mérito do jogo, né? A minha experiência seguiu muito o que o roteiro planejava que fosse, assim. Eu comecei muito do lado, entre aspas, da Ellie, querendo vingar a todo custo, e aí, à medida que foi passando a contar a história da Abby, eu comecei a ver como que a história era diferente, e aí a gente meio que parece que chega numa conclusão, né? Em Seattle, e aí você tem aquele epílogo que pra mim a situação já tava num ponto que era assim, gente, vamos viver as suas vidas, cara. Chega disso, chega disso. Chega, pelo amor de tá Deus, vamos fazer as pazes, eu não aguento mais. Nossa, eu nunca mandei tanto personagem pra casa igual foi nesse jogo. Eu ficava, Ellie, vai pra casa. Abby, tá bom, vai pra casa. Não, eu fiquei com muita raiva do Tommy, gente. Quando ele vai lá na casa Pra que da aquilo? Dina e da Ellie, ele vira e fala: ô, meu irmão, tu não vai lá matar a mulher, não? Pô, meu irmão, você vai tomar conta da tua vida, cara. Deixa a menina aí, cara. Porra. Ah, mas ela ia de um jeito ou de outro, ela não tava se segurando. E aí, nessa hora, você vê como realmente, tipo, a vingança ali, aquele ódio, é um negócio tão forte que ela deixa de lado a vida perfeita. Porque eu cheguei a pensar que ali, aquele lugar, ele realmente queria representar um paraíso, né? Porque não sei em que lugar que elas estão, que não tem nenhuma proteção e não tem nenhum infectado por perto. Só tem as cerquinhas ali, meu, qualquer um poderia passar, mas elas estão vivendo a vida calma, a vida ali no campo, a casa linda, o bebê, Sim. aquela vida gostosa, assim, sabe? Quando ela senta ali no tratorzinho com o bebê no colo, é um negócio tão lindo, e mesmo assim, ela joga isso tudo fora, porque ela não consegue, a raiva é um negócio tão grande que ela não consegue. É o trauma, né? E o trauma vem na cabeça o tempo inteiro. Eu não sei exatamente a motivação da Ellie pra ir nessas vinganças, porque toda vez que ela ia e ela conseguia a vingança, todas as pessoas que ela matou e tudo mais, ela nunca se sentia bem com isso, ela nunca tava satisfeita. Então, assim, não era algo que tava fazendo um bem pra ela, só tava realmente corroendo ela por dentro cada vez mais. Mas é porque ela tinha que matar a Abby, Então, né? eu acho que mesmo assim. Eu acho que Até não. quando ela chegou na Abby, ela viu que a vingança não é plena, né? A impressão que eu tenho é que a raiva também era dela mesma, até pela questão da relação que ela teve com o Joe. Certamente. Porque se você pensar bem, você só vê o momento em que ela para de bater na Abby, que meio que dá uma impressão de tipo, não, realmente, não preciso fazer isso, é quando ela tem a última lembrança dele, e já não é mais a lembrança dele morrendo, é aquela lembrança em que eles estão bem, que foi da última conversa deles, que ele diz, né, que tipo, faria tudo de novo. Sim. Ela vê ele tocando violão, uma coisa tipo, boa, meio que troca, naquele momento ela troca a memória. É um momento de ternura, né? Aquela memória ali. Exato, eu acho que ali o trauma ele dá lugar pra essa memória por N motivos, assim, eu acho que ela finalmente entende que ela perdeu tudo, que realmente não tem mais, ela perdeu, ela não pode mais tocar o violão, porque ela se colocou, que era uma das heranças que ela tinha dele, ela não pode mais, ela perdeu a casa, ela perdeu o bebê, ela foi atrás disso, e ela continua não tendo o Joe, eu acho que era uma coisa muito mais dela, talvez, acho que uma raiva que ela sentia do mundo dela, da relação que ela teve com ele, mal resolvida, até aquele momento, e ali ela viu que realmente não adiantava mais. A Abby, eu sinto que ela sentiu isso antes, até porque ela já tinha cumprido a vingança dela, então quando a Ellie vai atrás dela, ela só tá tentando se proteger, ela não tem também intenção de matar a Ellie. Ela poderia ter matado a Ellie em 2 momentos, né? Sim, sim. Eu interpreto muito essa coisa da Ellie estar muito empenhada na vingança e continuar tendo esses métodos brutais, muito por conta até da própria criação dela, né? Assim, a referência paterna dela é o Joel e Tudo assim, que ela viu, né, enquanto tava com ele. o Joel, como a gente vê no primeiro Last of Us, não é exatamente um amor de pessoa, né? O cara, Não, é verdade. o cara resolve tudo na base da porrada. Tipo, é o que ele faria por ela, né? Exatamente. Só que ao mesmo tempo, eu imagino que não é o que ele gostaria que ela estivesse fazendo. E eu tenho essa impressão, quando ela
vê ele tocando ali, que ela vê uma imagem de paz, eu tenho a impressão que ela chega nessa conclusão, assim, que ele não ia querer que ela finalizasse as coisas daquele jeito, porque não tem porquê, tipo, ela vai ganhar o quê a troco disso? Eu acho que é ali que vem o momento da redenção, assim, pra ela mesma, Sim. sabe? De tipo, não, tenho que deixar e agora é por minha conta as memórias aqui e tchau, sabe? A impressão que eu tenho é que, assim, a Ellie, ela foi criada por um personagem feito de muito ódio, de muitos sentimentos negativos. Ele tortura os caras, ele mata todo mundo sem pensar 2 vezes, ele é aquele cara duro, né, que é o Joel. No fim das contas, quando o Joel morre, ela acende o pavio da vingança, é como se ela fosse feita apenas de ódio. E tudo em torno dela, ela fosse feita disso, sabe? E o jogo todo vai levando ela, alimentando esse ódio. E você vê, tipo, tem a cena que ela tortura a menina, né, pra poder saber a informação, como é que é o nome da personagem? Marlene, não? Nora, isso, né, que lembra muito a cena, que também tem uma cena de tortura no primeiro jogo, né, uma situação em que tem que extrair uma parada e tal. E aí eu vejo que no fim do jogo, essa jornada do ódio, na verdade, fosse uma forma dela se livrar desse ódio de alguma maneira, né? E eu acho que no fim das contas, quando na cena da praia, que ela poderia ter matado a Abby ali, e ela não mata, ela vê uma chance de recomeço, talvez, é quando ela finalmente percebeu o que fazer com todo o ódio que ela carregava nela, sabe? Ela joga fora ali, ela afoga o ódio dela, ao invés de afogar a Abby ali, sabe? A vida dela recomeça naquele ponto, só que ela perdeu tudo, né? Inclusive, gostei da referência dela perder o dedo, tipo Senhor dos Anéis ali. Quando ela chega na casa, que ela volta lá e ela pega o violão, é muito melancólico aquilo, né? É como se ela não tivesse mais uma identidade, talvez, e ela se livra dela mesma naquele momento, e agora ela precisa se reencontrar, recomeçar, ser uma nova Ellie, sabe? Me deu uma sensação de vazio muito grande. Foi isso que eu senti também. Eu acho que fecha a história desse jeito. Eu fiquei muito brava dela ter deixado o violão pra trás, porque eu penso, não, ele que fez com carinho pra você. Mas eu entendo o que isso significa, né? O fato de que não tem mais, ela tem que deixar, ela tem que seguir, enfim. Mas o meu receio é porque eu acho que vai ter, até desculpa se eu queimar a pauta aqui, mas eu acho que vai ter uma continuação. Não é que eu acho que vai ter, eu não acho impossível. E recentemente, né, o próprio Neil Druckmann já falou que agora, se ele fosse pensar em algum jogo novo, ou seria algo totalmente novo, ou seria um parte 3. Meu medo é se realmente existe uma parte 3, eles ainda tentarem falar, não, na verdade, ela ainda tinha ódio dentro dela sim, e ela tá indo atrás de novo da Abby, elas vão se encontrar, ou qualquer coisa do tipo, seria péssimo, sabe? né? Nossa, isso ia matar a história. Eu tenho receio disso acontecer. Cara, não precisa, eu acho que uma continuação é totalmente necessária, eu me senti totalmente satisfeito com o final, assim, satisfeito entre aspas, né, no sentido de que acabou, ele acabou, assim, a vida dela acabou completamente. É difícil, ao mesmo tempo, porque a gente sabe como que funciona videogame. Eu lembro no primeiro jogo, a gente teve essa discussão do tipo, cara, The Last of Us não precisa de continuação, o final é perfeito, é isso. Exatamente. Ela me deu uma sensação muito igual o Joel no primeiro jogo, que é tipo, ela perdeu tudo e... Eu acho que se a continuação for inevitável, o único jeito que eu vejo funcionando, tendo a Ellie como protagonista, é se a gente tiver uma inversão completa de papéis. Uma Ellie muito mais velha, por algum motivo, cruzar o caminho dela com uma pessoa mais nova. E aí ser a inversão de papel. Eu espero que não. Eu não quero que isso aconteça. Também acho que não seria uma história ideal, assim. Pra mim, não tem que continuar a história dessa personagem. Também acho. Mas o único jeito que eu vejo funcionar é esse. Eles podem continuar, por exemplo, tem o Lev, que acompanhou a Abby o tempo inteiro. Eu acho que ele poderia ser uma opção de mostrar um pouco. O próprio JJ, vai que, né, o filho da Dina, se eles quiserem expandir ainda a história, focar nesses, mas eu gostaria que deixasse, sabe, essa parte Abby, Ellie, Joe, não enfiasse mais, tipo, tentasse continuar de algum modo. Você chega no final falando, meu, acabou, não tem mais o que falar disso. A única brecha que eu vejo, assim, de espaço pra continuar uma história seria a cura, né? Isso que eu imaginei, uma coisa meio a trilogia nova aí do Star Wars. Ellie sumiu no mundo e aí uma galera começa a procurar ela, porque é a única pessoa imune que a gente, pelo menos, sabe e tal. Mas eu acho que a Ellie como protagonista de novo, eu sinceramente não consigo ver eles trazendo uma história que faça muito sentido de existir. Mas, né, a gente não sabe. Nunca sabe, né? Ou se quiserem continuar e transformar a Abby em uma protagonista, já que ela teve o espaço dela e viu tanto da personagem, ela é uma personagem já completa, assim, e muito complexa, que também não seja nada relacionado a Ellie, que ela já esteja também resolvida nesses quesitos e que seja a jornada dela seja, sei lá como, entendeu? Mas espero que se eles decidirem fazer uma terceira parte, realmente deixem a Ellie quietinha e ela tenha alguma outra função na história, porque ela, coitada, já sofreu demais já. É verdade. A gente falou muito sobre a história, a gente falou sobre mecânicas, né? E de forma geral a gente falou sobre pontos positivos, assim. E eu queria levantar os pontos negativos, assim. Se vocês identificaram algum ponto negativo que vocês acham que realmente vale ser comentado, assim, e a gente falar um pouquinho sobre isso. Carol,
você acha alguma coisa que você, não sei, talvez impedisse você de dizer que é um nota 10, talvez, alguma coisa assim? Assim, eu tive alguns problemas técnicos, mas nada que realmente tenha atrapalhado a minha experiência, mas que eu acho que é importante citar. Alguns problemas com inteligência artificial mesmo. Em alguns momentos eu fui tentar me esconder em lugares e a Dina me empurrava. Coisas que já aconteciam às vezes no primeiro jogo. Eu não vi muita gente falando disso, mas eu tive esse problema em alguns momentos. É mais pontual. Me incomodei um pouco com alguns clichês amorosos, assim, que tem no meio do jogo ali. Tipo, a relação da Abby com o Owen. Assim, não o fato dela ter esse relacionamento com ele, mas parecer meio malhação, assim, sabe? As indas e vindas amorosas, assim, dentro de um jogo que é tão sério. E alguns pontos ali me deixaram meio, tipo, sei lá, acho que não combinou tanto. O que eu acho que não é um ponto negativo, mas é um ponto que eu vou questionar ainda por muito tempo e eu quero saber a opinião da galera depois que todo mundo começar a jogar, vai ser nessa chave mesmo de mudança de gameplay. Porque quando você começa a jogar com a Abby, é uma coisa muito brusca. É muito ousado da Naughty Dog colocar essa possibilidade, né, de você jogar com a pessoa que você tá mais odiando ali. Só que eu confesso que até eu me apegar a ela, não foi uma coisa tão fácil assim. Apesar do gameplay com ela eu achar muito mais divertido do que o da Ellie, porque eu acho que o começo ali, a primeira parte do jogo, ela é até bem parecida com o primeiro jogo, não tem tanta mudança. Tipo, tem as melhorias, tudo que a gente falou, mas se for pensar bem, um infectado grande e novo aparece com a Abby. Eu senti que os cenários eram um pouco mais variados também, porque ela começa a explorar mais aquelas partes lá perto do porto, lá, enfim. Aí tem também aquela viagem na ilha, né? Onde eles vão tentar ir atrás do menino, né? Quando ele foge. Dos Serafitas lá, não é? Isso. Então, eu senti que com ela as coisas são mais variadas e são mais divertidas até de jogar, mas mesmo assim, até esse processo de conseguir me apegar a personagem, entender e curtir tudo isso, eu fiquei um pouco mais desanimada a princípio. E eu imagino se isso é um fator que possa desanimar quem realmente é muito fã. Não é um defeito do jogo, mas é uma questão, acho que a gente tem que levantar. Qual é o impacto disso, sabe? Como que é um jogo que na metade ele pode fazer com que as pessoas não queiram jogar porque é uma mudança muito brusca de perspectiva, né? Uma coisa muito jogada, assim, você é obrigado a fazer, você não tem escolha, você é obrigado a jogar. O que a Naughty Dog fez me lembra muito o que o Kojima fez no Metal Gear Solid 2, especialmente na ideia de tentar esconder uma protagonista do jogo, de todo o seu material promocional e dos trailers, especificamente citar, e aí agora fica um pouco até na questão que eu acho que a galera que for ler os reviews do jogo, que já saíram, vai se deparar muito com isso, que houve uma proibição, um embargo por parte da Sony, de quem fez o review, que a gente não podia revelar que ela era um personagem jogável. Sim. E foi algo que eu lembro que aconteceu no Metal Gear Solid 2 e que a reação também foi muito negativa nesse aspecto, né? As pessoas estavam esperando jogar com um personagem e foram jogar com outros. No Metal Gear acho que é um pouco pior, né? Porque você praticamente não joga com o Snake, né? Mas o efeito é basicamente o mesmo, né? Até se você parar pra pensar, eu fui olhar uns trailers do The Last of Us 2, tem cenas dos trailers que não estão no jogo. E cenas que são editadas, né? Editadas, Tem um momento ali que eu caí no bait total, que é aquela cena em que, teoricamente, o Joe cobre o rosto da Ellie, aí quando ela vira ele, na verdade, no jogo, quando ela vira o Jesse. Só que eu caí total, na hora que chegou nessa parte que alguém cobre o rosto dela, eu falei, não, como assim ele voltou? Tipo, eu já tava o quê? Antes do jogo sair, em setembro do ano passado, teve um evento de divulgação do Last of Us Part 2. Foi a primeira vez que a imprensa pôde jogar o jogo, né? Teve gente do mundo todo que foi. E aí eu fui pescar um desses artigos de impressões. A build que eles jogam é exatamente essa parte. E no final da build aparece o Joel, não aparece o Jesse. Que sacanagem! Não foi só o trailer, eles realmente fizeram isso lá. Eles realmente fizeram isso. Eles se deram ao trabalho de fazer um pedaço da história que no jogo não é exatamente o que acontece, assim, justamente pra tentar manter isso escondido o máximo possível. Pois é. Acho que é muito irônico que o jogo tenha vazado e que esse grande segredo acabasse sendo descoberto de uma maneira que não fosse jogando, né? Engraçado que, assim, eu confesso que tiveram momentos que eu pensei que o Joel pudesse estar vivo. E acho que é muito por causa dos trailers, sabe? Eu lembro de eu conversando, acho que eu conversei até com você, né, Márcia? Que eu falei, cara, não mostra o corpo dele sendo enterrado, sabe qual é? Tipo, eu já comecei a pensar, será? Não é possível. Não, ele morreu. Aceita. Aceita, ele eu tava morreu. em negação. Mas eu queria só fazer um comentário disso que a Carol falou, de quer ver a opinião da galera e tal sobre jogar com a Abby, que eu fico pensando muito que se a maioria das pessoas levar isso como um negativo ou um desânimo de jogar, eu acho que elas vão perder muito o que o jogo quer mostrar, que é justamente mostrar, né, isso que a gente falou, de que a Abby e a Ellie, elas são meio que a mesma coisa, então a gente não pode nem endeusar a Ellie pelo que ela faz, nem culpar tanto a Abby pelo que ela faz. Eu realmente gostaria que as pessoas não se incomodassem com isso. Você tem que jogar disposto a entender esses outros pontos de
de vista. Tipo, vai ser uma virada brusca que realmente você não tá esperando. E é uma virada longa, né? Não é que você joga com ela, tipo, 10 minutos. É bastante tempo. É, você realmente joga muito com ela. Uma coisa que me incomodou um pouco, que eu sinto o jogo em alguns momentos levemente arrastado, assim, sabe? Algumas travessias de pontos chaves entre outros pontos chaves, eu sinto que poderiam ser um pouco mais curtas. Eu entendo que muito da história ali precisava ser contado, você precisava ver os dois lados, você precisava entender todos aqueles personagens, que são vários personagens que permeiam a história, mas em alguns momentos eu senti que poderia ser um pouquinho menos exploração, talvez. Um momento que eu senti um pouco isso foi no aquário, quando você tá chegando com a Ellie lá, e aí você tem que jogar a corda pra subir pela janela, quebrar o vidro, sabe? Eu já sabia que ia acontecer um momento ali sinistro, mas aí você teve que fazer um mini puzzlezinho, procurar qual era a entrada, abrir a porta, não sei o quê. Essa é a minha única crítica em relação ao jogo, assim. Não me impede de dar um 10, eu acho que o jogo é um jogo nota 10, mas isso foi uma coisa que me incomodou um pouquinho, assim. Eu queria jogar aqui uma última pergunta, gente, pra gente poder fechar esse podcast, que, olha, queria agradecer muito a presença de vocês, da Carol, do Bruno. Muito obrigado, esse papo foi muito legal aqui. Dá vontade da gente ficar mais umas 20 horas aqui conversando disso. Nossa, é muita coisa pra falar, né? Muita coisa mesmo. Mas vou jogar uma última pergunta aqui e vocês me dizem o que vocês acham. Vocês acham que ele é o favorito a levar o jogo do ano? Sim. Na lata. Pá! Pra mim, é uma das histórias mais impressionantes que eu já vi num jogo, assim. O jeito como a gente tem essa experiência, né, do que esses personagens vivem, eu acho que é algo muito único, assim, e que dificilmente a gente vai ver em outro jogo em 2020. Eu tendo a pensar da mesma forma, mas, assim, não sei, né? Tem Cyberpunk 2077 vindo aí também. Pokémon Snap. Com certeza, GOT. Eu não sei. É que eu tô com expectativa de Cyberpunk ser algo bem grandioso, mas eu acho que esse impacto emocional realmente não tem como chegar perto, assim. Acho que a gente não vai ver em nenhum jogo tão cedo, e não só agora esse ano. Então, não sei. Eu não sei responder, minha resposta é essa, não sei. Não, beleza, você tá na dúvida. E você, Márcia, o que você acha? Olha, pra mim já levou o Game of the Year do meu coração. A carga emocional desse jogo é igual no primeiro Last of Us. Nenhum depois dele fez essa coisa da narrativa com o gameplay e tal, da forma que eles fizeram, e esse agora trouxe essa carga sentimental e uma história com tanta reviravolta. Eu acho que eu nunca fui tão surpreendida por um jogo que nem foi tão diferente do que se podia ser, assim. Pra mim, isso de surpresa, plot de história, a forma como o jogo acontece, o universo muito vivo, eu tenho muito poucas críticas pro jogo. No meu coração, ele já é total o jogo do ano. Eu também acho que ele leva, muito provavelmente, apesar de ter a mesma dúvida da Carol em relação ao Cyberpunk, que realmente acho que é possivelmente um concorrente de peso. Eu acreditava no Final Fantasy VII, mas depois que joguei, mudei de ideia. Acho que ele não briga, não com a mesma intensidade que esses dois. Quando eu falei de não saber se ele é jogo do ano ou não, foi pensando no The Game Awards, por exemplo, mas pra mim, acho que nenhum jogo realmente vai me impactar tão cedo quanto esse impactou. Eu realmente precisei tirar um tempo pra ficar digerindo a história. Em alguns momentos eu realmente parei, eu tava jogando pra fazer review, isso é uma experiência que pra mim é diferente de quando eu tô jogando como jogadora pra me divertir. Eu tava muito mais centrada, pausando toda hora pra fazer anotação, e mesmo assim, me impactou de uma forma, não me quebrou o sentimento em momento algum, sabe? E eu tive momentos de realmente pausar o jogo e tomar um ar, fazer um café, porque eu precisava me sentir bem novamente pra jogar. Eu acho isso muito grandioso. A arte de jogar, acima de tudo, é você poder vivenciar essas experiências e entender como elas te impactam. E acho que The Last of Us Part 2, sem dúvidas, é um dos jogos que mais me impactou até agora. E eu acho que ele vai ser falado ainda por muito tempo. As pessoas vão começar a jogar e vão ter muito sentimento envolvido nisso também pra trazer. Gente, a gente vai encerrar por aqui a nossa gravação desse Final Level Cast sobre o The Last of Us Parte 2. Peço mais uma vez para nossa audiência mandar e-mails pra gente, principalmente esses caras que já jogaram e escutaram aqui até o fim. Quiser conversar com a gente, quiser falar, sei lá, achar que eu falei besteira, pode me xingar no e-mail. Eu não vou ler aqui os seus xingamentos, mas eu vou ler do escuro do meu quarto e ficar um pouco triste. Mas convido vocês a mandar um e-mail para o contato@finallevelcast.com. Queria agradecer de novo a presença do Bruno Silva e da Carol
Carol, e eu queria que vocês falassem as redes de vocês também, onde a gente encontra o trabalho de vocês, pra galera poder seguir também, continuar esse papo aí nas redes sociais. Eu tô todos os dias no IGN Brasil e vocês também me encontram nas redes sociais _Carol M Costa, em todas as redes, Instagram, Twitter, em todas, só essas duas que eu tenho. É isso. E você, Bruna? Bom, a gente também tá todos os dias aí no The Enemy, tanto site, YouTube, todas as redes, The Enemy BR, e principalmente na Twitch, onde a gente faz live de segunda a sexta a partir das 2:30 da tarde. É o principal lugar onde podem encontrar a gente. E as minhas redes pessoais é tudo Bruno Freaks, Free, X no final, também Instagram, Twitter, Facebook. Muito legal. Márcia, fala aí também suas redes pra galera que ainda não te segue, te seguir. Eu tô lá principalmente no Twitter, praticamente o tempo todo. Lá eu sou @Trostes, ou acho que se você procurar por Mass Effect, aparece lá. E meu podcast deu uma voltadinha, então também tem o Mass Effect falando em todos os lugares que você pode ouvir um podcast. Muito bom, eu sou o Jogadan e meu arroba é esse, @Jogadan, joga_Dan no Twitter e também no Instagram, e também tem o meu canal no YouTube que eu não posto há 1 milhão de anos. Eu tô mais atrasado do que o podcast da Márcia, mas ele existe, ele tá lá. É competição, é competição. Exatamente. E também tô toda quarta-feira às 10 da manhã aqui no Final Level Cast, que tá no Spotify, tá em todos os agregadores. Então segue a gente no Spotify, segue a gente também nos outros agregadores aí. O Spotify não notifica, né, infelizmente, mas de qualquer jeito, toda quarta-feira às 10 da manhã a gente tá aqui com um episódio novo falando sobre algum game, sobre as notícias, sobre tudo que tá acontecendo no mundo dos games. Gente, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, obrigado quem ouviu até aqui e até semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Este podcast foi editado pela Maremoto.